Bom dia aos irmãos que estão aqui em nossa igreja, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, que Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos orar e pedir a orientação de Deus para o culto dessa manhã. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos, Senhor, mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome e também para aprender da tua palavra, também para nos alimentarmos dela. Pai, muito obrigado, porque podemos começar essa semana te adorando na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face em adoração. Pai, que durante toda essa semana isso seja uma constante em nossa vida, que nós possamos começar essa semana e terminá-la, Senhor, da mesma forma, procurando estar diante do Senhor. Abençoe, Senhor, cada irmão que está aqui na Tua casa. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor, desperta aqueles, Senhor, que estão afastados, Senhor, da igreja. E muitos, Senhor, estão podendo estar em outras atividades, mas não estão se despertando, que podem estar também na Tua igreja, Pai. Que eles possam ser despertados, Senhor, para essa situação, para que a Tua igreja não se enfraqueça nesses momentos que tanto a humanidade precisa dela. Senhor, como nós somos necessários nesse momento para estar intercedendo, para estar buscando a Tua face, para estar sustentando essa sociedade que tanto precisa, Senhor, das nossas orações. Que o Teu povo se desperte para isso, da necessidade da Tua igreja nesse momento, nesse tempo, nessa hora. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Enquanto o celebrar se aproxima, nós queremos sempre convidar a você a participar dos nossos cultos. Os nossos cultos, eles são transmitidos ao vivo pelo Facebook, e também depois ele é colocado no canal do YouTube. E ali nós temos os nossos cultos. Acho que meia hora depois, né, já podemos assistir o culto, acho que até menos um pouco, lá no YouTube. A imagem é um pouco até melhor, né? Então nós podemos estar vendo esse culto novamente. E se você ainda não acessou, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever no canal do YouTube e assim receber todas as notificações dos trabalhos feitos aqui em nossa igreja. Desde o início da pandemia nós temos os cultos lá, e você pode também ter o link no seu Instagram e ali acessar o link e assistir o nosso culto. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico, Ele é exaltado. Nós vamos estar exaltando o santo nome do nosso Deus. Ele é exaltado,
Nosso Deus. Nós vamos estar passando o nosso momento de ofertório. Para você que está nos assistindo pela internet, estará aparecendo o número da conta da nossa igreja. Você pode estar ajudando com o valor que você propor em seu coração, colocando a sua oferta e o seu dízimo nessa conta, ou fazendo a transferência através do CNPJ da nossa igreja. E assim você vai estar ajudando a obra do Senhor aqui nesse lugar, se você assim o quiser. Nós estaremos passando ao momento de intercessão, onde nós estaremos orando, nos alegrando com informações preciosas que recebemos, com a cura, né, com o restabelecimento de algumas pessoas. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a Rosana Cecília Carrara, que é irmã do nosso irmão Wilton, a Thaís Chaves, que se recuperou da Covid, já está em casa, e nós glorificamos a Deus. Ela está muito feliz por já estar com a sua mãezinha, já está na sua casa, e a experiência que ela passou, tenho certeza que contribuirá muito para a sua vida, e que ela possa se lembrar de Deus agora, nesse momento, que foi Ele que te deu a oportunidade de estar voltando para casa. Se não fosse a unção de Deus na sua vida, Thaís, isso não seria possível. Nós cremos que o restabelecimento do enfermo é para a glória de Deus, e foi através de Deus que você foi restabelecida. Nós temos o Benjamin Santos, o pai da Benaia, que tem melhorado, nós temos orado por ele. A Lintor, meu primo, Wanda, minha prima, a Adriana, do André, o Anderson Silva, filho do Amaro, Dona Marlene, mãe da Cristina, Pedro Dantas, amigo da Deise, Mão Deusi, Francisca, Sarinha, Rosane, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Taizinha, Carlos Mendes, irmão Isaías. Gostaria que os irmãos daqui da igreja e aqueles que estão nos assistindo pela internet intensificassem mais as orações pelo irmão Isaías. O irmão Isaías, ele foi internado no hospital novamente, porque o seu estado se agravou. Ele está agora com um probleminha no coração, e nós temos orado. A Cristina tem ligado para a irmã Nair. Hoje eu vou ver se eu de casa consigo falar com ela novamente. Ele tem previsão de alta para segunda-feira, mas o seu estado não é bom. Então, que os irmãos intensifiquem as orações pelo nosso irmão Isaías. A irmã Zaide, Vera Lúcia, os médicos, os enfermeiros, a vacina para a Covid-19, que possa ser ministrada a toda a população, e já é motivo de agradecimento a Deus termos essa vacina que estará imunizando a grande parte da população. Não tenha medo de tomar essa vacina. Essa vacina, ela tem contribuído até para a diminuição dos casos em alguns países. Depois que ela começou a ser administrada nos Estados Unidos, a população norte-americana, o número de casos caiu assim, de maneira drástica, né? Vamos dizer assim, não drástica, mas maravilhosa, né? Drástica é quando acontece alguma coisa ruim. Então, o termo é maravilhoso. Foi assim uma queda muito grande, muito acentuada. Então nós podemos tomar a vacina. Se você tem possibilidade de tomar as 2 doses, tome, para que você possa já ficar imunizado. E continuando, né, a ter os cuidados que a gente sempre orienta, por causa da orientação médica que nos manda obedecer dessa forma. Bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, colocamos todos esses nomes em Tuas mãos, que Tu possas estar entrando com providência na vida de cada um deles. Abençoe suas vidas, Pai, que eles possam, Senhor, nesse momento, receber a Tua unção, a unção da cura,
e a esperança, Senhor, de que estarão muito em breve se restabelecendo. Nesse momento nós queremos fazer um pedido especial pelo irmão Isaías. Toma o teu servo em tuas mãos, Pai. Senhor, ajuda o Senhor nesse momento tão difícil da sua vida. Pai, teu servo sempre foi fiel, sempre foi trabalhador na tua obra, sempre se dedicou a ti. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas estar, Senhor, nesse momento visitando ele e restabelecendo, dando forças à irmã Nair também nesse momento tão difícil. Toma, Senhor, essa vida em tuas mãos, estas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Esse é o próximo cântico que nós estaremos entoando da Fernanda Brum. Vendo a glória, nós veremos o seu poder. Podemos assentar. Nós estaremos refletindo no livro de Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 13. E o tema da nossa mensagem é: procurando fazer o que é certo diante de Deus. Está na Nova Tradução Linguagem de hoje, 2 Reis, capítulo 22, de 1 a 13. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou o rei de Judá.
Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gédida e era filho de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os concertos. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem conta deste dinheiro. Safã deu a ordem ao rei, a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sumo sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Mecaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, conduze-nos, Senhor, na reflexão da Tua palavra, esvazia o Teu servo, enche ele de Ti, no nome de Jesus, amém. Bom, nós vemos aqui alguém que recebe o reinado, recebe algo e quer fazer o que é certo. Recebe o reinado do seu pai. Eu gostaria de voltar um pouco aqui para ver aqui o que ele estava recebendo, e eu vou pedir o pessoal da mídia para me ajudar. Vamos no livro de Reis, voltando um capítulo 21, 2 Reis 21, versículos 1 e 2. Esse é o avô de Josias. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refiziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Manassés, ele pode ser aqui colocado como uma das piores pessoas, um dos piores reis, ou o pior rei que assumiu o reinado de Judá. O pior rei. Ele pode ser colocado até como uma das piores pessoas que nós poderíamos conhecer. Uma pessoa que fez errado em tudo. Ele profanou o templo, ele deixou que colocassem ali imagens de Aserá, de Baal. Os sacerdotes entraram no templo, colocaram essas imagens dentro do templo. O povo fez o povo pecar, o povo ficou idólatra, fazendo cultos a todas as deidades que Deus achava nojenta a adoração a esses deuses. Ele inclusive queimou seus filhos em adoração a um Deus cananita. Ele adivinhava
pelas nuvens. Ele era goeiro, ele fazia de tudo aquilo que desagradava a Deus, Manassés fez, o avô de Josias. Aí, né, na história de Manassés vai dando tudo errado, até o momento em que ele é capturado, levado prisioneiro, e mesmo sendo um homem tão mau, agindo de forma tão errada, conduzindo o povo de uma forma assim, que todos estavam pecando, ele influenciou o seu reinado dessa forma. Ele se arrependeu em cativeiro, ele se arrependeu na prisão, e Deus ouviu a sua oração e o seu coração arrependido, e restituiu ele ao reinado. Mas ele voltou e influenciou também o seu filho. No versículo 19 do mesmo capítulo 21, 19. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filho de Haruz, da cidade de Jotibá. Versículo 20: como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele ficou apenas 2 anos. Aí o que aconteceu? Quando ele estava reinando, seus oficiais, as pessoas que eram próximas a ele, fizeram uma rebelião contra ele e o mataram. Mas aí o que o povo fez? O povo, tomou o poder dessas pessoas que fizeram essa rebelião, também mataram esses e colocaram o filho de Amon, que tinha 8 anos de idade, que era Josias, à frente do reinado de Judá. Mas aí ele pega esse legado da família, que era um legado que só trazia destruição, só trazia desagrado a Deus, e ele começa a querer mudar, a fazer o que é certo. Eu gostaria de colocar aqui a minha opinião diante dessa sociedade que agora parece que não sabe o que é o certo. Parece que não sabe o que é o certo. A realidade é essa. As coisas erradas estão vistas como sendo certas hoje em dia. O errado é o certo para muitas pessoas. Hoje em dia, a frase, né, colocada diante das pessoas é: se você quiser fazer aquilo que você quiser fazer, faça, né? É o desejo do seu coração. Por exemplo, alguém vai se consultar com um profissional da área psicológica, né? Terapeuta, e aí a pessoa fala alguma coisa errada para aquela pessoa que está sentindo desejo de fazer uma coisa errada. Aquele terapeuta, ele chega para a pessoa e fala assim: faça. Você está querendo fazer? Faça. Você está querendo se separar do seu marido? Se separe do seu marido. Você está querendo se separar da sua esposa? Separe da sua esposa. Você está querendo usar alguma coisa ilícita? Usa. Não se reprima, não reprima os seus sentimentos. Tinha até uma música, né, que um grupo cantava isso: não se reprima, não se reprima. Já tem tempo isso, mas agora isso está em voga na sociedade. As pessoas querem fazer de tudo e acham que tudo está certo. Depende da forma que nós vemos uma situação. Como assim? Se é errado, é errado. Se é certo, é certo. Nós não podemos inverter as coisas. Mas hoje a sociedade está invertendo as coisas, está fazendo segundo a sua própria vontade. Aqui Manassés, ele não podia inverter os valores que estavam ali instituídos por Deus, que estava no livro da lei. Mas pelo que a gente vê aqui, esse livro da lei já estava muito esquecido. Eles não sabiam nem aonde estava.
onde eles foram fazer a obra no templo, aí que eles encontraram. Interessante que até os sacerdotes que faziam ali o cerimonial do templo, eles não sabiam aonde estava o livro da lei. Isso é interessante, nós vemos nesse texto. Quantas Bíblias abandonadas? Nós temos ali umas 3 ali, naquele cantinho ali, pelo que eu estou vendo. Já está ali há muito tempo. Alguns nem sabem que aquela Bíblia já está ali, ó, perdeu já há muito tempo. Tá? Lá em casa tem uma também, nós levamos para casa e falamos, e essa Bíblia não é minha não, é Cristina, também não é, estava na igreja, eu acabei trazendo para não deixar lá, está lá em casa. Quem perdeu nem sabe onde está, não sabe onde está. Tem uma história muito interessante de um pai que criou seu filho nos caminhos do Senhor e ensinou ele a Bíblia desde criança, sua família muito voltada para as coisas de Deus, e ele manda o seu filho para a faculdade e mensalmente ele mandava os valores para que aquele filho se sustentasse ali com o seu curso e as suas atividades ali, o seu sustento. E aquele pai mandou para ele, comprou para ele uma Bíblia nova e, deixou ela guardadinha. Aí falou, filho, não esqueça a sua Bíblia. Você vai para a faculdade, você vai aprender muitas coisas lá, mas não esqueça a sua Bíblia. Aí ele foi e colocou a Bíblia junto com as coisas do filho. Mas num dado momento o filho começou a gastar mais e ele começou a ligar para o pai e falar, pai, eu preciso de mais recursos. Aí o pai começou a perguntar a ele, meu filho, você está lendo a Bíblia? Aí o filho, estou lendo a Bíblia. Aí, então lá você descobre o que você precisa lá dentro. Filho, que história é essa? E passava um mês, as coisas apertavam de novo, ele ligava para o pai, ele pedindo ajuda aos seus colegas ali de quarto. Outro mês, pai, mês passado não deu tal. Filho, não deu por quê? Porque faltou, pai, eu tive que pedir ajuda aqui aos colegas aqui de turma, porque eles estão me ajudando, já estou até devendo alguns aqui. Filho, você está lendo a Bíblia? Tô, pai. E isso aconteceu durante 3 meses. Quando chegou no 4º mês, ele perguntou, falou, pai, de que a Bíblia vai me adiantar, filho? Vai lá e pega a sua Bíblia. Aí ele foi lá e pegou a sua Bíblia. Quando começou a desfolhar os livros da Bíblia, lá tinha dólares dentro de algumas páginas da Bíblia. Aí falou, viu, filho, você não estava lendo a Bíblia. Eu fiz isso para te testar. Você pode aprender tudo nesse mundo, tudo aquilo que é certo das coisas desse mundo. Você pode atingir uma cultura desse mundo muito alta através da faculdade, mas o mais importante, você não pode deixar de absorver aquilo que está na palavra de Deus, que vai te ajudar nessa vida e para a eternidade também. Então você precisa buscar na palavra de Deus. E hoje em dia, os conceitos da palavra de Deus que são certos, quando a gente bota diante da sociedade, eles estão completamente errados. Diante da sociedade, estão completamente errados. Porque quando a gente coloca um texto bíblico em cima de algo que alguém falou, e a gente, com aquele texto bíblico, você confronta a realidade do que é certo e o que é errado, alguns chegam a dizer o seguinte: mas a Bíblia já teve o seu tempo, ela é ultrapassada, ela já não serve mais, servia para um outro contexto. Tá bom, abre a Bíblia, leia lá o que está escrito lá, vê se aquilo que está escrito lá, que é a história daquele tempo, não está se repetindo nesse tempo, se não é um livro sempre atual, se não é para a nossa realidade de hoje.
Se o que fazer certo deu certo na vida de Josias, não vai dar certo na nossa vida? Claro que vai dar certo na nossa vida. É só nós buscarmos o que é certo, e o que é certo é o que Deus tem como certo, não como o que nós achamos que é o certo. É o que Deus tem como certo. E a primeira coisa que a gente vê aqui, que ele buscando fazer o que é certo, uma das coisas que ele fez é escolher bons exemplos a serem seguidos. Ele seguiu o exemplo de quem? Davi, o seu antepassado. E se ele resolve escolher o exemplo do pai? Faria o que era errado. Eu vou escolher o exemplo do meu avô. Faria o que era errado também. Se fosse ao bisavô Ezequias, acertaria, porque Ezequias fez o que era certo, deixou um legado bom para Manassés, e Manassés se esqueceu, porque o nome Manassés significa esquecer-se, mas não foi dado com essa intenção a Manassés, não. Foi dado a Manassés esquecer-se do que estava acontecendo lá atrás também de errado. Mas Manassés, ele se esqueceu do que certo recebeu. Olha, os maus exemplos, eles estão aí, e as pessoas estão seguindo os maus exemplos. É interessante, tem uma música, se eu não me engano, que é do Cazuza, eu acho que é do Cazuza mesmo. Ele diz assim: meus heróis morreram de overdose. É dele mesmo. Meus heróis morreram de overdose. E ele diz assim: ideologia, eu quero uma para viver. Ele não fala isso na sua música? Meus heróis morreram de overdose. Olha quem eram os heróis dele. Quando passou o filme dele no cinema, foi um alvoroço. Ele era realmente, né, uma pessoa diferente. Ele marcou o seu tempo. Ele era verdadeiramente um poeta atual. Muitas pessoas aceitavam essas ideias como que era o certo. Eu prefiro viver a minha vida em um ano, minha vida toda em um ano, do que em 10 anos de outra forma. Viveu mesmo, porque rapidamente foi consumido pela doença, que absorveu por causa do seu pecado, não porque ficou doente, porque a doença, ela veio de uma origem natural do homem, mas ele procurou, segundo o seu próprio pecado, contraiu aquela doença e morreu. E depois que ele morreu, tributo a não sei quem, tributo a ele, tributo a mais não sei quem. Volta e meia tem um tributo, tem uma homenagem, uma espécie de adoração a Cazuza. Porque ele foi um herói que procurava uma ideologia, eu quero uma para viver. Morreu sem ela. Morreu sem ela. O que é uma ideologia? Para a gente resumir o que é ideologia, é um ideal de vida. Qual era o ideal de vida dele? Se consumiu pelo cigarro, se consumiu pela bebida, se consumiu pelos excessos de prazeres que procurou, seus próprios desejos, foi consumido por isso, e morreu sem uma ideologia. Eu quero uma para viver, não encontrou, morreu. Porque o ideal de vida está em Cristo Jesus, o ideal de vida está em Deus. É Ele que tem o ideal para a gente, da maneira de viver. É nele que está a nossa ideologia. Ele que é o nosso herói. Não são os personagens bíblicos, não é Josias o nosso herói dessa manhã, mas é Deus. É Deus. Então ele pega o exemplo de alguém que fez a vontade de Deus, alguém que serviu de todo o coração, alguém que foi colocado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus.
Mas agora, infelizmente, quando nós vamos querer os nossos heróis, nós escolhemos heróis que morreram de overdose, heróis que não encontraram um ideal de vida e morreram sem uma ideologia. Em segundo lugar, quando procuramos fazer o que é certo diante de Deus, não nos desviamos do nosso caminho. É uma das coisas também que ele fez. Josias fez o que agrada a Deus, ele seguiu o exemplo do seu antepassado Davi e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Olha, domingo passado, quando o irmão Josias tem algumas frases na Bíblia que elas são definitivas, né, irmão Josias? Quando nós lemos, são frases assim finais, que a Bíblia mostra para a gente e a gente tem que levar aquilo em consideração. Quando ele fecha o texto que leu domingo, ele diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve para receber o reino de Deus. Não é digno de receber o reino de Deus. Olha para trás. O que é olhar para trás? Olha, nós temos um exemplo de olhar para trás, a mulher de Ló. Quando ela olha para trás, foi simplesmente olhar para trás? Não, é olhar para trás e sentir saudade, e sentir falta, e querer voltar a Sodoma, querer estar naquele lugar de destruição, naquele lugar de pecado. Olhar para trás é isso, é voltar para o pecado. Que falta, que saudade, que vontade de voltar. Eu não queria estar aqui, saindo dessa cidade, eu queria estar lá. Mas lá é um lugar de destruição. Ela não voltou para lá, mas no caminho ela ficou. E aqueles que olham para trás, no caminho vai ficar. No caminho vai ficar. Aqueles que olham para trás, porque vão se desviar do seu caminho. Quando nós nos desviamos no caminho, nós não servimos para Deus, parafraseando o texto de domingo à noite. Quando nós nos desviamos do caminho, nós vamos fazer o que é errado. Josias fez o que era certo, que ele não se desviou do caminho. Nós vamos ter muita oportunidade para se desviar do caminho. Nós vamos ter muitas tentações. E olha, para ter tentação não tem idade não. Estou vendo aqui o Dieguinho aqui. Diego, você vai sofrer suas tentações da sua juventude. Vai pintar muitas tentações, vai aparecer. Já estão aparecendo, você sabe disso. Mas agora você que vai ser o responsável pelas escolhas. Deus não vai escolher por você, não é verdade? E as suas escolhas vai ter reflexo no futuro. O que você fizer agora de escolha vai refletir no seu futuro. Desculpa, Kleber, eu estou falando isso diretamente para o seu filho, mas eu tenho ele também como meu, e ele sabe disso, que eu amo assim também, tá? Então, vai depender de você. Se você se desviar, aquele caminho, aquele atalho que você for pegar, aquilo dali vai te trazer no futuro muitas complicações. Vai te tirar do que é certo, vai te levar para o que é errado. E levando para o que é errado, vai desagradar a Deus. E aquilo que era uma direção certa, um alvo certo, vai errar o alvo. Errar aquilo que Deus tem preparado para você no futuro. E também preparado para você na caminhada. Porque aqueles que já estão no caminho errado, já estão tropeçando, já estão sofrendo. Isso daí é culpa de quem? É culpa de Deus? Culpa nossa. Culpa nossa. Dos nossos desejos, das nossas escolhas.
E essas tentações vão continuar nos afligindo, vão continuar nos atormentando, porque são desejos nossos que estão dentro de nós, que o tentador sabe que nós temos e vai colocar diante de nós, que o diabo é chamado de tentador. Então ele vai estar sempre procurando jogar pedras no nosso caminho para que nós tropecemos. Não se desviar do caminho é fazer o que é certo diante de Deus, cuidar da obra do Senhor. Quem procura fazer o que é certo diante de Deus, cuida da obra do Senhor. Primeira atitude dele foi: olha, vai lá e consertem o templo. Não é isso que nós vemos aqui? Vai lá e consertem o templo. Mas ainda tinha muitas coisas para fazer. Ele consertou o templo. Quando ele viu na Bíblia o que estava escrito no livro da lei, na Bíblia, porque ele já está dentro da nossa Bíblia, mas livro da lei, o Pentateuco, né, que foi achado ali. Quando ele olha o que está escrito, falou: meu Deus, a gente está fazendo tudo que é errado. A gente tem a adoração, a gente tem o sacerdote, mas o sacerdócio está todo errado. Ele teve que mudar tudo. Teve sacerdote que teve que ser tirado do seu ofício sacerdotal. Se a gente olhar aqui, acompanhando a reforma que ele fez logo depois, ele tirou alguns sacerdotes do ofício sacerdotal. Quando ele entrou dentro do templo, ele falou assim: meu Deus, tem sacerdotes de Baal dentro do templo, tem imagens de Baal dentro do templo, tem imagem de Acerá dentro do templo. Tira tudo de dentro do templo. Teve que ter quartos destruídos dentro do templo. Ele entrou, lá tinha prostitutos cultuais dentro do templo, quartos que eram usados para a prostituição dessas deidades. As pessoas iam lá, tinham um relacionamento dentro do templo. Ele foi lá e falou assim: destrui esse quarto, purifica, nós temos que purificar o templo. Quando ele descobriu tudo isso, ele foi tomando uma atitude atrás da outra, fazendo o que era certo. Ele saiu, nesse momento, ele começa a sair também de Judá. Ele começou a reformar tudo, e ele começou a quebrar todos os altares. Ele profanava, ele quebrava e jogava ossos ali. Quando ele fazia isso, as pessoas que sabiam que tinha feito isso, elas não iam mais adorar naquele lugar, a Baal. Ela queimava os ossos de pessoas e jogava em cima do altar. Aí aquelas pessoas: não, esse lugar está profanado. E ele acabava, ele destruía, ele não permitia mais que aquilo acontecesse na sua terra. E não satisfeito com isso, ele saiu por Israel também. Ele rompeu as fronteiras, ele foi em outros lugares e começou a destruir os outros lugares de adoração também, cuidando daquilo que era a vontade de Deus, cuidando da obra do Senhor. E aí ele pegava aqueles sacerdotes que estavam corrompidos e falava: olha, você vai estar comendo, você vai estar comendo os pães do sacerdote, mas agora, do jeito que se conduziu a tua vida, você já não pode nem mais cumprir esse ofício sacerdotal. E ele tirou alguns sacerdotes, ele purificou ali a adoração a Deus. E logo depois veio a Páscoa. Na adoração da Páscoa, na celebração da Páscoa, melhor dizendo, eu estava acompanhando. Diz o texto na história de Josias que nem no período de juízes, quer dizer, pula de Davi, pula juízes, vem juízes, pula os reinados todos, inclusive o reinado de Salomão e Davi, e aí entra o reinado dele e diz: nem nesse período entre juízes e o seu reinado não se havia celebrado uma Páscoa como aquela. Ele fez a melhor Páscoa de todas. E todas as vezes que um rei
se voltava para Deus, ele como ia comemorar a Páscoa, ele, com aquela celebração, ele estava confirmando que ele acreditava que era Deus que tinha feito tudo aquilo ali. Ele honrava a Deus, ele celebrava o nome do Senhor desde a saída do Egito. Então no seu coração estava uma caminhada desde o Egito até aquele momento. E Josias celebra naquele momento a Páscoa do Senhor, cuidando da obra do Senhor. Então aquele que está procurando fazer o que é certo diante de Deus, sabe que nós temos que cuidar da obra do Senhor. E aí ele, quando descobre o livro e ouve aquilo que está escrito através da leitura daquele escrivão a respeito do livro, o que acontece com ele? Ele se constrange diante daquela palavra. Ele fica preocupado. Falei, meu Deus, e agora? Vai consultar a Deus por mim. Ele reuniu um grupo de pessoas que cuidavam ali da celebração espiritual. Vai consultar a Deus por mim. Olha, ele já estava no caminho certo, ele já estava fazendo as coisas certas, mas ele se coloca em primeiro lugar na aprovação de Deus, naquilo que Deus ia pensar dele. Vai consultar a Deus por mim e vai consultar a Deus pelo povo, porque nós pecamos. Ele tinha feito alguma coisa até aquele momento ali? O texto diz que não. Ele estava seguindo a vontade de Deus, mas ele, quando ouve a palavra de Deus, ele se quebranta. Ele fala, não, espera aí, nós temos que obedecer essa palavra. E realmente nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus está sempre a nos ensinar. E se ela estiver falando alguma coisa que está acontecendo na nossa vida de errado, nós temos que mudar e fazer aquilo que ela nos manda fazer, que é o certo. E isso estará trazendo crescimento espiritual para a nossa vida, dando rumo à nossa vida, nos colocando no caminho em que nós vamos realmente trilhar com sabedoria, com verdadeiro conhecimento, não com conhecimento próprio, mas com o conhecimento que vem da sua palavra. Ele começa a cuidar daquilo que estava ali na adoração. Quando ele vê que estava errado, ele, não, peraí, eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que reformar tudo. E olha, quando nós temos a palavra de Deus como parâmetro na nossa vida, como livro de regra de fé e prática na nossa vida, nós podemos ver aquilo que precisa ser reformado na nossa vida, porque algumas coisas precisam mudar na nossa vida, e é a palavra de Deus que vai nos dar a direção a tomar. Em último lugar, quando ele manda consultar a Deus a respeito daquilo que estava acontecendo, a justiça de Deus já estava ali preparada para ser exercida, porque Deus já tinha como certa aquele momento de punição, aquele momento de juízo a ser exercido sobre o povo de Judá. Vem Josias, se quebranta, se humilha, chora, rasga suas vestes. O que acontece com o coração de Deus? Não vai ser no seu tempo. Seu pai reinou durante 2 anos, você não. Eu vou te abençoar. Josias, ele se tornou forte, ele se tornou poderoso. Deus mudou a realidade daquele reino, de tal maneira que Josias ele era respeitado,
Ele era um rei respeitado ali. Depois, no final da sua vida, ele tomou uma atitude errada. Ele foi para a guerra, uma guerra que não era sua. Não era para ele sair em guerra, mas ele saiu para uma guerra que não era sua e foi morto em batalha pelo faraó Neco. Foi, né, é outra história, né? Mas ele ficou 31 anos à frente do seu povo. E nesses 31 anos à frente do povo, Deus o abençoava. Por quê? Porque ele procurou fazer o que era certo diante de Deus. Se nós procurarmos fazer o que é certo diante de Deus, Deus vai nos abençoar. Nós vamos conseguir aquilo que estamos pretendendo receber dele. Porque Josias, ele não queria ser um rei segundo as suas próprias atitudes, segundo os seus próprios conceitos de ser rei, mas ele queria ser um rei segundo o coração de Deus, igual Davi, que o exemplo que ele procurou foi o de Davi. Eu quero fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Fazendo a vontade de Deus, ele recebeu aquilo que Deus tinha para entregar a ele. Então, se nós buscarmos fazer o que é certo diante de Deus, não diante da sociedade, que a sociedade hoje já não tem mais referência do que é certo e o que é errado, mas Deus tem o que é certo para a nossa vida, e nós vamos encontrar na sua palavra. Nós temos que nos submeter a esse poder de Deus, para que nós possamos fazer o que é certo em nossas vidas, porque sem Ele, também nós não vamos saber o que é certo diante da sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, lembrando aos irmãos que à noite estaremos nos reunindo mais uma vez aqui no salão de culto da nossa igreja, e domingo pela manhã, no domingo que vem, nós teremos a ceia do Senhor, mas faremos de manhã, porque à noite eu estarei pregando no aniversário de ministério de um pastor amigo, e não estaremos aqui na igreja. Teremos a presença do pastor Marcelo, da Igreja Batista em Várzea das Moças, pregando na nossa igreja, mas domingo de manhã teremos a celebração da ceia do Senhor. Vamos ficar de pé? Teu favor eu vou alcançar.
impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi. Eu te louvarei, Senhor. És tu única razão da minha adoração. Ó Jesus, aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele é um adorador, porque ele procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Então que você possa ser um adorador ao nosso Deus, que você possa ter esse privilégio, porque é um privilégio adorarmos a Deus.
Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que é certo. Dá-nos um coração segundo o coração de Deus, que foi à procura, Senhor, desse homem chamado Josias. Que seja também a nossa procura, Pai, para que nós façamos tudo aquilo que te agrada. Senhor, dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada. Dá-nos, Senhor, um culto à noite também, já preparado por Ti para nos abençoar e para chegar ao Teu trono de graça através da adoração. Prepara-nos, Senhor, durante todo esse dia, no nome de Jesus. Amém.